Oi, aqui é o André e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre modelagem. Já parou pra pensar como a gente aprende coisas novas, respostas novas, né? Ações novas, formas diferentes de agir? Então, geralmente a gente aprende. Na verdade, tem várias formas, eu vou falar de uma que é a modelagem, tá? Ao longo dos outros vídeos eu vou falando sobre várias formas de aprendizado aí, mas em específico agora eu vou falar sobre modelagem. Ela envolve comportamento operante, ou seja, aquela que a gente aprende pelas consequências, tá? E vamos por um exemplo, eu acho que fica muito mais fácil de entender. Você se lembra daquele filme do Karate Kid, em que o menino ele tem que colocar o casaco, tirar o casaco, guardar o casaco, né? Pegar o casaco do chão. Então, assim, o mestre Miyagi lá, né, o professor dele, ele pega uma resposta que a criança já sabe, que o menino já sabe, e depois disso ele começa a dar algumas ajeitadas no comportamento dele. Ele diz pra ele ficar um pouco mais, fazer um pouco mais de força, fazer um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, né? E basicamente ele vai usando o que a gente chama de reforçamento diferencial, né? Ele vai reforçando algumas respostas e outras não. E envolve também aí uma questão de critério. Ele vai mudando de critério, ele vai deixando cada vez mais próximo do que ele quer como resposta final. Até o ponto em que ele sai de colocar um casaco, guardar um casaco, vestir o casaco, para lutar com golpes muito parecidos com aquele, um pouco parecidos com o que ele tinha nos movimentos de vestir o casaco, enfim. Então aí é um exemplo de modelagem. Ele pega respostas existentes no repertório do menino lá, do Dre, e depois disso ele começa a mudar, né, reforçar diferencialmente e aumentar o critério, né, mudando o critério, a ponto do Dre começar a lutar, né. Então esse é um exemplo de modelagem, certo? Então basicamente modelagem é o ensino de respostas antes inexistentes no repertório comportamental, através de reforço diferencial, de aproximações sucessivas. Vamos dar outro exemplo, para ficar um pouco mais fácil de entender também. É quando, por exemplo, uma criança quer água. Ele não sabe muito bem como se comunicar, mas ele sabe que toda vez que ele chega perto da geladeira, alguém lembra que ele tem sede. Então ele vai para perto da geladeira e coloca a mão lá na geladeira assim, aí os pais dizem, acho que tá com sede, vamos dar água pra ele. Aí, toma água aí entrega água, ele bebe. E aí toda vez que ele sente sede, ele faz a mesma coisa, ele vai em direção à geladeira e põe a mão na geladeira lá. Só que depois de um tempo, os pais, eles querem que a criança fique cada vez mais espertinha, né? E aí eles percebem que ele às vezes põe a mão, às vezes ele aponta. Aí eles começam a achar mais engraçado ele apontar, né? Então eles dizem assim, não, só vou dar se tu apontar. Aí o menino nem entende direito, mas aí tem uma hora que ele bate na geladeira, tem uma hora que ele aponta. Aí quando ele aponta, agora sim, dão água pra ele. Aí depois de um tempo ele vai ficando cada vez mais engraçadinho, né? O bebezinho, né? Aí tem uma hora que ele aponta e os pais ficam rindo dele, aí ele fala, aí olha, quase que fala água, muito bem, meu filho, dá água pra ele. Aí cada vez mais ele vai ficando mais esperto, né? Aí ele fala, Ada. Aí olha, quase falando água, muito bem, meu filho, entrega lá. Aí tem uma hora que ele já fala A e os pais apontam, fala A, põe a mão na geladeira e os pais não aceitam, só se ele falar Ada. Quando ele fala Ada, os pais dele entregam água pra ele. Aí esse critério percebe que vai mudando, né? Vai ficando cada vez mais próximo da resposta final, que é falar água. Aí tem um dia que o menino fala água, é a maior festa, eles dão água, levantam o menino, fazem uma grande bagunça lá, o menino ganha água, enfim. Aí tenta fazer de novo. E agora é só quando o menino fala água que ele consegue água, coitado. Então ele se esforçou muito para chegar nesse nível, mas finalmente ele fala água. Então, tu tá entendendo aí que tem um processo de modelagem, né? Então o que é basicamente? Ele não falava água, né? Mas ele chegava próximo da geladeira, né? Até falava uma coisa e tal.
Então, uma resposta inexistente, que fala água, apareceu, né, no repertório comportamental. Como? Teve aí mudança sucessiva do critério, né? O critério de reforçamento antes era só se aproximar, depois foi passando para tocar, depois foi passando para apontar, depois a, depois ada, aga e depois água, digamos. Então foi aumentando o critério de reforçamento aí. E também houve o que a gente chama de reforço diferencial. Algumas respostas deixaram de ser reforçadas e outras passaram a ser reforçadas, tá? Então, basicamente, eu te dei 2 exemplos aí de modelagem e espero que eu tenha te ajudado. Então, vamos relembrar o conceito. O que é modelagem? Modelagem é quando a gente emprega o reforço diferencial e aproximação sucessiva, né, mudança de critério, para instalar repertório novo, ou seja, para que se ensine para um determinado indivíduo respostas antes inexistentes no repertório comportamental dele, tá? É por aí. Assim, posso formular a frase de outras maneiras, mas esse aí é o principal, tá? Espero te ajudar. Um grande abraço.